Então, vamos agora falar de arredondamento e truncamento e os respectivos erros que se cometem quando a gente faz essas operações. Então, a gente começa com um sistema máquina, por exemplo, mas e ela opera em sistema de ponto flutuante. A base é 10 e ela permite apenas ter dígitos na mantissa. Então, base 10, apenas ter dígitos na mantissa. E o que você faz? Pega um número real qualquer, tá? Pega um número real qualquer x, você sempre pode decompor dessa forma, né? O x igual a f de x multiplicado por 10 elevado a e é um expoente, mais g de x multiplicado por 10 elevado a e menos t, tá? E essa decomposição é de tal forma que o f de x está sempre entre 0,1 e sempre menor do que 1. Quem é esse f de x, na verdade? Assim, esse f de x é aquela parte que você consegue escrever nesse sistema aqui. Ou seja, na base de 10 com t dígitos. Então, o f de x é aquele elemento que vai ter 0 ponto, e aí vão ter os dígitos dele, e a quantidade de dígitos vão ser no máximo t, tudo bem? Então, f de x, vamos dizer assim, é a parte que você consegue escrever, a parte de x que você consegue escrever nesse sistema. No caso aqui, a base de 10 com t dígitos, tudo bem? E o g de x é simplesmente a coisa que sobra, tudo bem? O g de x é a parte que sobra. Então, ambos satisfazem, o f de x está entre 0,1 e 1, e o g de x também está entre 0 e estritamente menor do que 1. Um exemplo, né? Como a gente pode. Suponha que t igual a 3, ou seja, eu admito apenas 3 dígitos na minha mantissa, e x é esse número aqui, ó. Tudo bem? 23.564.25. Aí, como você escreve nessa forma aqui? Então, x vai ser igual a 0,235 multiplicado por 10 à quinta. Tudo bem? Então, você já escreve de tal forma aqui, ó. Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3. Tem 3 elementos na mantissa. Ok? Então, esse elemento vai ser o f de x. E o que sobra, né? Porque se você parar só nessa parte, isso aqui não é igual a x, né? Tudo bem? Porque aqui daria o quanto? 2, 3, daria 200. Aqui, essa parte aqui é o responsável pelo 2, 3, 5, 0, 0, né? Tá? Que é o 23.500. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. É 23.500. Tá? Então, o f de essa parte que está escrito aqui no quadradinho é simplesmente o 23.500. Sobra o resto, né? Seria o quê? Seria o 23.500, o 64,25. Tá? 64,25 você pode escrever assim, 0,6425 multiplicado por 10 a segunda. Tá? Você precisa dessa parcela aqui para completar o x. Tá, então, é assim que se escreve o x nessa forma que a gente está escrevendo aqui. Tá? Então, aqui é só o modo formal de escrever. Vocês podem ver que, então, aqui o e é igual a 5, né? Então, aqui, o expoente que sobrou no g lá é o e menos t, né? Então, e é 5, t é 3. Então, dá justamente o 2. Daria 5 menos 3, que é 2. Tá? Tá exatamente dessa forma. Tá legal? Então, o que está acontecendo? Né? Por que a gente escreve assim? Ó? Porque essa parcela aqui, ele está nesse sistema, né? O sistema na base 10, com t igual a 3 dígitos na mantissa, ok? Essa parte está. O que está sobrando aqui, na verdade, é a sobra, o número que não pode ser representado nesse sistema. E o que o arredondamento e truncamento vai fazer é justamente tratar dessa questão. O que a gente faz com essa parcela? Tudo bem? Então, primeiro, o x ele não vai poder ser representado nesse sistema, a gente vai aproximar. Tá? Então, como a gente aproxima tratando o que a gente faz com essa parte aqui no retângulo. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro processo, né, a primeira aproximação que a gente vai fazer é para o truncamento. O que é o truncamento? Simplesmente você vai lá e esquece essa parte de x multiplicado por 10 elevado a e menos t.
Então, lembra, né? Então, o x tem a parte que ele está no sistema já, a parcela que está no sistema, mais o que sobrou. Se a gente for aplicar o truncamento, essa operação, simplesmente esquece essa parte. Tudo bem? Então, você vai representar o x por um valor aproximado, não é mais o x, como você vai zerar esse elemento, não vai poder ser mais o x, mas vai ser um valor aproximado de x, né? Lembra? Aproximo, se x é o valor que eu quero, que eu estou representando, e eu quero dizer qual que é o valor que ele está aproximado, eu coloco x barra. Então, x barra vai ser simplesmente a parte que está no nosso sistema. F de x multiplicado por 10 elevado a e. Tudo bem? Então, o truncamento é isso. Você vai, no seu sistema, você tem um x, você decompôs ele dessa forma, só que como você coloca ele no seu sistema, né? Na máquina, como que a máquina vai operar? Ele vai considerar só essa parte e o resto ele vai esquecer. Tudo bem? Então, esse que é o truncamento. Então, o x, que é esse elemento, está aqui, ele vai ser representado por esse elemento aqui, o x barra. Então, vocês veem que é uma aproximação, né? O x barra não é de fato x, na maioria dos casos. Porque o g pode ser zero, tudo bem? Mas na maioria dos casos aqui, o x barra, ele é diferente de x. E ele é o valor aproximado, e esse valor está no seu sistema de ponto flutuante. Legal? Então, esse é o truncamento. Simplesmente você esquece a parte que está sobrando e pronto. Você aproxima o valor de x só pela essa primeira expressão do x. Legal? E o arredondamento, tá? O que a gente faz no arredondamento? Se a gente for aplicar o arredondamento, então tem uma regrinha. Se o g de x, né? O g de x, lembra? Pela definição, é um cara que está entre o 0 e ele é menor do que 1. Então, a gente aplica uma regrinha. Ó. Se a norma, o tamanho de g de x, o módulo de g de x é menor do que meio, o que você faz? Você faz igual o truncamento. Você vai esquecer essa parte. Tá? Então, o valor aproximado no seu sistema de x vai ser igual ao valor aproximado quando se faz o truncamento. Ou seja, f de x multiplicado por 10 aí. Tudo bem? Por outro lado, se o g de x, o módulo dele é maior ou igual a meio, o que você faz? Então, é aquela regrinha que você, quando você tem um ponto, alguma coisa do tipo 25,4, então, quando você fazia o arredondamento, quando era 52,4, então você jogava isso aqui para 52, porque você arredondava para baixo. Por outro lado, se aqui fosse 54,7, por exemplo, então você arredondava isso aqui para 53. Tá? Então, arredondamento aqui funciona da mesma maneira. Então, se o g de x for maior que 0,5, o que você faz? Você vai lá no f de x, no último elemento você soma mais um. Como você escreve isso? Basta você fazer o x barra igual a f de x multiplicado por 10ae, que é a parcela que sempre tem. Só que no lugar de colocar o g de x multiplicado por g de x multiplicado por 10 elevado a e menos t, você simplesmente coloca o g de x igual a 1. Você vai só somar o 10 elevado a e menos t. Tudo bem? Um exemplo, né? Então, suponha que eu tenho um sistema lá que trabalha na base decimal e com 3 dígitos na mantis. Aí você vai pegar esse número aqui, ó, o 23.564.25. Então, a gente já viu que a gente pode escrever o x dessa forma. Tudo bem? Então, você pode escrever o x dessa forma, 0.235 multiplicado por 10 à quinta, mais o que sobra, né, 0.6425 multiplicado por 10 à segunda. Que é exatamente o exemplo que a gente já tinha visto anterior. Bom, aqui, ó, 3 dígitos, aqui tem 3 dígitos, né? Então, essa parte aqui tá ok para colocar no sistema de ponto flutuante. Mas essa parte aqui é o que está atrapalhando, e em particular esse elemento x ele não pode ser representado. Então, o que acontece é que a gente vai fazer uma aproximação desse valor de x nesse sistema de ponto flutuante. Se a gente for fazer essa aproximação por truncamento, então simplesmente vai ficar só essa parcela.
0,235 multiplicado por 10 à quinta. Então, no nosso sistema de ponto flutuante, o x seria... Lá não existiria o x no nosso sistema de ponto flutuante. Ao invés disso, a gente ia trabalhar com um x barra, uma aproximação. Para ser o arredondamento, né? Então, como é que era a regra do arredondamento? Então, ficava x barra igual a 0,235 multiplicado por 10 à quinta. Aí, ó, 0,6425. Esse cara é maior do que meio? Maior ou igual a meio? Ele é. Então, se ele era maior ou igual a meio, você transformava essa parcela inteira aqui em 1. Então, ficava mais 10 ao quadrado. Tudo bem? Mas o que é 0,235 multiplicado por 10 à quinta mais 10 ao quadrado? É simplesmente somar 1 aqui, né? No último algarismo. Então, acaba ficando 0,236, né? Se trocou por meia, multiplicado por 10 à quinta. Legal? Você tem um sistema de ponto flutuante na base 10, com a mantícia tem 3 dígitos no máximo. Então, se você pegar esse número x aqui, dessa decomposição a gente já consegue concluir que esse número x não estará no nosso sistema de ponto flutuante. Então, você vai fazer uma aproximação dele, para você trabalhar, para você calcular, fazer as contas. Se você trabalhar com truncamento, vai ser esse, ou a aproximação vai ser dessa forma. E se você trabalhar com arredondamento, a aproximação é dessa forma aqui. Bem? O que é importante, observe, qualquer uma dessas escolhas que você fizer, o número, o valor pelo qual você aproxima, ele está no seu sistema de ponto flutuante. Então, aqui basta observar que aqui tem 3 dígitos, aqui também tem 3 dígitos. Então, tá ok. Claro, na base 10. Legal, então, tem números reais lá, que pode ser que o número real esteja representado nesse sistema. É o caso em que o g de x é zero, então ele pode estar representado. E quando ele não está representado, você escreve dessa forma e existem duas operações. Você pode ou truncar, fazer a aproximação para o truncamento e para o arredondamento. O que vamos fazer aqui é o seguinte: quais são os erros que a gente comete nesse sistema, por exemplo, nesse sistema de ponto flutuante de base 10 com t dígitos? Qual que é o erro que a gente comete, né? Qual que é o erro não necessariamente, mas qual que é o majorante do erro que a gente comete ao fazer o truncamento ou o arredondamento? Então, vamos calcular usando para isso o erro relativo. Então, esse é o número, tá? X, esse é o número real. F de x 10 elevado a e, mais g de x multiplicado por 10 elevado a menos t. De tal forma que essa parte aqui, essa decomposição é de tal forma que essa parte está no sistema de ponto flutuante de base 10 e t dígitos. Vamos ver qual o tamanho do erro que a gente está cometendo ao fazer o truncamento e o arredondamento. O truncamento, então vamos lá. O erro, a norma, né, o módulo do erro relativo de x vai ser o x menos x barra dividido pelo x barra. Tá? Isso é a definição de erro relativo. O x é isso aqui tudo, né? Ó, o x é tudo isso aqui. Tá? Não fiz nada, só copiei a parte de cima. X é isso. O x barra é truncamento. Truncamento que a gente fazia? Simplesmente ia lá e esquecia essa parte. Esse é o truncamento. E embaixo é o valor que você está aproximando, né? Que é o valor truncado. Então, f de x multiplicado por 10 aí. O que a gente vê aqui? Essa parte, essa parcela some com essa, né? Então, só vai sobrar o g de x multiplicado por 10 aí e o f de x multiplicado por 10 aí. E a gente pode escrever como g de x sobre f de x multiplicado por 10 elevado a menos t. Ok, né? O e que está aqui vai morrer com o e que está aqui. Tá? Então, fica 10 a menos t. Aí, a gente majora, né? O g, o maior valor que ele pode sumir, que ele não pode sumir, na verdade, mas o g de x, lembra, é sempre o cara que está entre o 0 e estritamente menor do que 1. Tá? Então, aqui eu vou ter o menor, o g de x é sempre menor do que 1. Por outro lado, o f de x, que é o cara que está dividindo, ele é sempre maior do que 0,1. Tudo bem? Então, por isso que eu tenho essa desigualdade aqui. Porque em cima, o g de x, ele pode ser não, ele é sempre g de x, ele é menor do que o 1, legal? Embaixo tem que fazer o contrário. O f de x, ele é sempre maior ou igual a 0,1, tudo bem?
Ou seja, 0,1 é o menor valor que o f de x pode assumir. Como está dividindo, né, eu vou ter sempre essa desigualdade estrita aqui. Então, fica aqui 1 sobre 0,1 multiplicado por 10 a menos 1, que é igual a 10, 1 menos t. Tá, então o erro de truncamento, eu consigo majorar esse erro de truncamento por 10 elevado a 1 menos t. Legal? Então, isso aqui é um majorante para o erro que a gente comete quando a gente opera usando truncamento nesse sistema de base 10 com t dígitos. Legal? E o arredondamento, né? Então, no arredondamento, primeiro, a gente tem que considerar o que é o arredondamento, né? Então, eu sempre tinha essa divisão. Primeiro, suponho que o módulo de g de x é sempre menor que meio. Então, aqui o erro de arredondamento, o arredondamento é igual a um truncamento, né? Então, só operando aqui, então vai ficar o x menos o x bar. Então, essa aqui é a expressão aproximação obtida por arredondamento. Como o módulo de g de x é menor do que meio, então acaba sendo o arredondamento é igual ao truncamento. Então, isso aqui é a mesma aproximação de x por arredondamento, é igual ao truncamento, e o mesmo aqui embaixo, né? E aí, com raciocínio análogo, né? Você vai chegar nessa expressão aqui. De novo, se elimina o e para cá. Só que aqui tem um detalhe a mais, né? Porque lembra, o f de x, de novo, vale aquilo, né? O f de x é sempre maior do que meio. Então, você vai colocar o menor valor que o f de x vai assumir aqui e vai ter essa desigualdade. Porém, em cima, lembra, o g de x, quando a gente fez a primeira desigualdade, era menor do que 1. Aqui eu sei mais, né? Eu sei que o módulo de g de x é sempre menor do que meio. Então, ao invés de colocar 1 aqui, eu posso ganhar um pouquinho mais e colocar meio. Eu sei que o módulo de g de x é sempre menor do que meio, que é a hipótese inicial. Legal? Bom, então aqui esse 0,1 aqui vai acabar somando 1 aqui em cima, e meio é a mesma coisa, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então chega no final aqui que o erro para arredondamento, se o módulo, a norma módulo de g de x é menor do que meio, acaba sendo igual a meio vezes 10 elevado a 1 menos t. Legal? E se acontecer de o módulo de g de x for maior ou igual a meio? E se for esse caso, né? Se for esse caso, então a gente escreve a mesma expressão para o erro relativo, só que agora a diferença é que o valor aproximado é dessa forma, né? É o valor f de x multiplicado 10ae, que é referente a essa parcela, só que a gente troca essa parcela aqui por uma parcela 10 elevado a e menos t. Tudo bem? Esse menos é daqui, tá? Então, isso ocorre quando o módulo de g de x é maior ou igual a meio. Então, ao invés de gerar, a gente colocaria 1 e somaria essa parcela, que é o que está aqui embaixo. Né? Então, esse agora é por arredondamento, quando o g de x, o módulo é maior que meio, é essa parcela que está aqui embaixo, que é o que a gente colocou aqui também. É a mesma coisa, né? Essa parcela aqui vai eliminar com essa, só que agora vai sobrar essa daqui, sobra essa e essa, né? Então, sobrou a parcela com g, sobrou a parcela com 10 elevado a e menos t. Tudo bem? De novo, a parte de baixo, né? Então, sempre quando você sobe o que você está dividindo, né? Se você aumenta essa parte aqui de baixo, cada vez que você aumenta, o seu quociente vai diminuindo, sua divisão fica menor. Então, cada vez que você diminui essa parcela aqui de baixo, o resultado acaba ficando maior. Então, por exemplo, essa expressão aqui que está aqui é sempre maior do que essa expressão que está aqui. Tudo bem? Para começar, primeiro desse lado aqui você tem um 10 elevado a menos t, aqui simplesmente você não tem, se zerou.
E além disso, de novo, né, o f de x, o menor valor que ele pode assumir é o 0,1. Tudo bem? Então, só recapitulando, essa parte aqui, de baixo, da divisão, é sempre maior do que essa. Tudo bem? Então, como eles estão embaixo, você inverte a desigualdade. Isso só olhando a parte de baixo, tá? E a parte de cima? A parte de cima eu não fiz nada, eu só simplesmente coloquei entre norma o g de x menos 1, que é essa parte que está aqui, menos 1 daqui. Tá? Só coloquei norma g de x menos 1 multiplicado por 10 elevado a e menos t. Tudo bem? A parte de cima eu não fiz nada. Agora, de novo, ó, o g de x ele é maior do que meio. Legal? Então, você tem um cara que é maior do que meio, menos 1. Então, esse módulo aqui tem que ficar menor do que meio. Tudo bem? O particular vai manter a desigualdade aqui. Isso é interessante, né? Só um detalhe. Isso aqui é verdade, né? Se o g de x ele é positivo. Tudo bem? Então, se o g de x é positivo, isso aqui é verdade. Então, norma de g de x menos 1. Se eu estou falando que o módulo é maior ou igual a meio, como g de x eu estou supondo que é positivo, então ele é maior do que meio. Então, isso aqui é verdade. Tem que tomar um cuidado quando se o g de x ele é negativo. Se ele é negativo, então aqui poderia ser simplesmente maior do que 1,5. Vamos olhar então com um pouco mais de cuidado. Quando é que o g de x é negativo? Galera, deixar um asterisco aqui, porque quando o g de x é negativo, então isso aqui, essa desigualdade, né, essa norma ser menor do que meio não vai valer. Não estou conseguindo pensar agora como a gente resolve isso quando o g de x é negativo. É só ficar um asterisco aqui, porque isso aqui, de fato, essa desigualdade vai se manter se o g de x ele é o módulo dele é maior do que meio e, além disso, é positivo, né? Porque essa diferença aqui, então, esse módulo aqui vai ser sempre menor que 0,5. Mas se o g de x é negativo, então isso não necessariamente é verdade. Então a gente tem que ter... Não estou conseguindo pensar como é que resolve essa situação. Depois dou uma checada, tá? Depois eu falo. Mas eu sei, mas enfim, sempre você vai chegar a alguma coisa dessa forma aqui, que é a mesma coisa que o anterior, tá? Você chega aqui em todos os casos, né? Se o g de x, se o módulo de g de x é maior do que meio ou menor do que meio, sempre vai chegar que o erro relativo de x é sempre menor que meio multiplicado por 10 elevado a menos t. E uma coisa assim bem importante, é intuitivo, e é legal que aparece aqui, é o que? Esse t, esse t, tanto no, ó, esse aqui é o arredondamento,
esse é o arredondamento, e o truncamento, sempre assim, né? Tem o 10 elevado a 1 menos t. Importante que o expoente aqui do t é sempre negativo, né? Então, aqui tem o 10, 1 menos t. No arredondamento vai ser meio, né? Ser meio de 10 elevado a 1 menos t. Mas sempre tem essa parcela, né? 10, 1 menos t. E o que é intuitivo e que aparece aqui é o seguinte, né? Então, daqui segue que o seu erro vai ficando cada vez menor à medida que o t aumenta, né? Porque o t, como o t está negativo, isso aqui é a mesma coisa que é meio. Tá, deixa o 10 aqui embaixo, mas 10 elevado a t aqui. Tá? Então, ó, à medida que o t cresce, o seu erro aqui, então essa parte de baixo cresce, então o seu resultado final fica pequeno. Então, à medida que o t vai ficando maior, você permite que o t fique maior, o seu erro vai ficando cada vez menor, tanto no arredondamento quanto no truncamento. E por que é intuitivo? Porque o t, o que é esse t? O t é o número máximo de dígitos que você deixava na sua mantissa. Então, assim, fica intuitivo, né? Cada vez que você permite, seu sistema permite que você tenha mais dígitos na sua mantissa, o seu erro vai ficando menor. Tudo bem? E quanto menor? Proporcional a 10 sobre t. Tudo bem? Proporcional a 10 sobre t, que está aqui. 10. Não, desculpa. Proporcional a 1 sobre 10 elevado a t. Tudo bem? Então, claro, né, à medida que o t aumenta, o seu erro vai ficando menor. E faz sentido, porque quando o seu t aumenta, você está querendo dizer que na sua mantissa você está permitindo um número maior de dígitos. Bom, então é meio claro, né? Quanto maior número de dígitos que você permitir, melhor aproximação você vai estar fazendo.